Meu nome é Fabiano Carvalho, eu sou CEO da Fly Câmera Pelotas, uma empresa que opera no ramo, trabalha no ramo de captação de imagens, fotos e vídeos, edição de fotos e vídeos, tá? E mais transmissão ao vivo de praticamente qualquer comporte aqui na região. A Fly Câmera Pelotas é especializada na parte de captação de imagens, então a gente faz a cobertura de eventos dos mais variados tipos, como casamento, eventos sociais, transmissão ao vivo de lançamentos imobiliários, congressos, shows ao vivo e toda essa gama de evento que necessite transmissão ao vivo ou captação com edição pós, toda essa gama de serviços a gente abrange aqui na região sul. E empresas que a gente trabalha para essas empresas, Sesc, Senat, SESI, uh, construtoras como a Idealiza, como a Porto 5, eventos de toda a natureza, acontece Ecosul, deixa eu ver o que mais, uma gama muito grande assim de eventos sociais, é, cobertura de shows, transmissão não só ao vivo, muitas vezes a gente faz transmissão e geração para painel de LED, como se fosse uma transmissão ao vivo, mas só a geração de sinal, ou a opção 3 seria a gravação desse evento, não transmissão para nenhum lugar, mas sim uma gravação para uma pós-transmissão ou para utilização como um vídeo, como se fosse uma gravação de um DVD. Toda essa parte a gente opera. A gente usa a tecnologia de transmissão, a nossa plataforma é toda Mac, tá? Toda Apple, ou seja, a gente usa MacBooks M1 Pro, são dois MacBooks M1 Pro de transmissão, são clonados, então são duas máquinas com redundância. Se uma falhar algum problema, a gente tem uma secundária. A gente usa um programa que é dedicado como se fosse um vMix, para a maioria que usa vMix e usa o Windows, só que a gente usa o Mimo Live, que é um vMix dedicado só para a família Mac, só para Apple. Os problemas que a gente enfrenta na transmissão ao vivo são, eu não sei nem se a gente consegue mensurar a quantidade de coisa que a gente encontra de problema. Por quê? Já começa no contato, muitas vezes, com o cliente, que a gente pede informação sobre o evento, tá? E o cliente muitas vezes não sabe dar a informação para a gente poder enxergar aquele evento do cliente de uma forma profissional e poder atuar dentro da nossa área. Ou seja, olha, no meu evento vai ter um paraquedista que vai descer pelo lado esquerdo do palco, vai ter uma pessoa de rapel, vai ter um mágico que vai. Eu preciso saber desses elementos que vão acontecer para eu poder acertar o plano de câmera, para eu ver a quantidade de câmeras, o tipo de câmera que vai ser usado. Então a gente dispõe de grua, a gente dispõe de drones com imagem simultânea. A gente precisa entender um pouco mais desse evento, e esse aí é o básico que começa o nosso problema com o cliente. Muitas vezes ele não nos informa, a gente chega na hora e a gente vai fazer aquela cobertura quase que às cegas e tentar adivinhar o que vai acontecer no evento. Se consegue, mas quanto mais detalhado for aquele evento para a gente, mais fácil é para a gente atuar e pode poder criar em cima daquilo. Um exemplo agora, a gente tem uma transmissão do Réveillon na Praia do Laranjal, que não acontecia eventos dessa natureza há uns bons 5, 6 anos, acho, sem evento algum na virada do ano. E a gente vai trabalhar para o SESC aqui, e o SESC, eu estou pedindo para eles um material, por exemplo, o que vai ter de atrativo gráfico para a gente? Vamos fazer uma contagem eletrônica? Vamos usar fogos de artifício com fundo isolado, sobrepondo um layer em cima daquela imagem que está sendo gerada ao vivo? Então, as pessoas muitas vezes não sabem informar isso aí para a gente, porque uma empresa como o Sesc, ela depende da agência de publicidade, que também não está entendendo aquilo ali ainda. Então, é relativamente nova essa parte de transmissão, e as pessoas estão começando a aprender sobre isso aí, começando a entrar, a funilar no norte comum, que é fazer um evento bem feito. Só tu ligar uma câmera e desligar não é uma entrega boa. A entrega boa depende de tu ter mais elementos, tu encantar o teu cliente. Olha, eu posso fazer isso, posso fazer aquele efeito de fogos, posso fazer a contagem, eu tenho replay, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E muitas vezes passa, as equipes que estão transmitindo têm tudo isso aí na manga e não conseguem utilizar em função do quê? Falta de informação básica sobre o evento. Um dos problemas que a gente mais tem batido com o cliente aqui na região é a parte de utilização de plataformas gratuitas, como YouTube e Facebook.
Tá? O YouTube agora, essa semana, a gente teve uma experiência com o YouTube que me surpreendeu, ou seja, trocado em miúdos, o YouTube soltou um pouco o freio de mão em relação ao Facebook, tá? A nível de direitos autorais, a gente transmitiu uma formatura e a gente frisa muito para o cliente, e é uma segunda briga, digamos assim, que a gente tem com o cliente, que a gente está tentando implementar isso aí com ele, e ele não quer saber disso. Ou seja, a gente tem a plataforma segura que a gente utiliza da K2, da K2 ponto, que é extremamente segura, é um CDN particular, que ele não vai ter problema de direito autoral. Só que as pessoas querem utilizar o YouTube ou o Facebook por ser mais viral, tá mais à mão daquela pessoa. Que é aquele usuário que estaria navegando de noite quando chega em casa, nem sabia que existiria aquela live, e ele é captado ali para dentro daquele ambiente uma vez que ele viu, olha, estão fazendo uma live aqui de tal coisa, vamos dar uma olhada? É uma plataforma muito boa. Aliás, essas plataformas gratuitas são plataformas boas para esse tipo de ação, mas elas não nos dão segurança alguma de quando vai cair essa live, qual é o problema que a gente vai ter. Dentro dos problemas que a gente já teve ao longo desse tempo todo que a gente trabalha com live, posso citar alguns assim, ó, o YouTube simplesmente ejetar uma transmissão, ou seja, tu está transmitindo, ele simplesmente desconecta do nada, sem direito autoral algum, sem música de fundo alguma, e tu vai lá, reconecta ele de novo, ele vai lá e te ejeta de novo, e o teu cliente está nas tuas costas te cobrando o problema que não é teu, ou seja, tu está num serviço, numa plataforma que não é paga, tu está ali de graça, utilizando aquela plataforma de graça, ou seja, te contenta com o que está ali e sem ter direito à reclamação. E isso aí gera muito problema para as equipes, porque, como eu estava comentando, o cliente quer a solução daquele problema, mas ele não quer te informar tudo que tu tem que saber, ele não quer te escutar muitas vezes que tu, olha, tem risco, tá, mas tem risco, mas é bobagem. Um outro exemplo que a gente teve aqui, Shopping Pelotas, ano passado, a chegada do Papai Noel. A gente estava fazendo a transmissão e foi solicitado que fosse transmitido para o Facebook. Por quê? Porque os lojistas que estavam trabalhando naquele momento da cerimônia, eles queriam ver a cerimônia, mas eles estavam trabalhando dentro do shopping. A cerimônia era do lado de fora. Só que o lojista mandou para a mãe, mandou para os familiares mandaram para os amigos mandaram para os outros amigos, então tinha muita gente assistindo, e chegou nos 30% da cerimônia e o Facebook bloqueou tudo, e foi um desespero. E eu tinha alertado eles do problema, passaram por cima, disseram que não tinha problema nenhum, que se caísse, caiu. O que que eu faço nesses casos? Como a gente tem o nosso site, com o CDN da K2 ponto, eu faço uma cópia, um backup sempre de transmissão no nosso site, para a gente ter, como a gente diz aqui, falando de forma mais simplificada, a gente tem uma árvore que é a transmissão. A gente precisa enraizar essa transmissão em algum lugar que seja firme essas raízes, para que ela não tenha problema de queda. Então, essa raiz dessa árvore é o CDN da K2 para nós hoje. E aí a gente pode abrir um ramo lateral para o Facebook, outro ramo de transmissão para o YouTube, outras plataformas, isso aí não teria problema nenhum. Mas a gente tem sempre aquela raiz fixada lá, porque em caso de queda daquele galho do Facebook ou aquele YouTube, a gente está sempre transmitindo para o nosso site. Então a gente tem feito isso aí em todos os serviços agora. Claro que se tiver consumo, ou seja, se as pessoas visualizarem aquilo lá e me gerarem consumo no meu site, ele é repassado o consumo de dados que foi gerado em função daquela demanda. Mas em base, a gente sofre muito porque o cliente às vezes não quer investir, sei lá, fazer um site personalizado, um hotspot, como a gente fala, personalizado do evento, com um CDN próprio, sem risco nenhum. Ele quer aquela coisa pronta. E o pronto tem seu custo. E muitas vezes, no meio de uma transmissão, aquilo desaba e aí gera a culpa de quem? De quem está prestando o serviço, que é a pessoa que está dando a cara a tapa naquele momento e que está com o peso do cliente, da marca do cliente nas costas. Então, eu cuido muito disso aí, eu cuido muito do meu cliente e eu alerto até a última, sempre. Em todos os orçamentos consta que ali tem risco, que a gente tem a solução, e a gente debate isso com o cliente de novo, e as pessoas estão relutantes ainda nisso aí. Mas é um futuro que eu vejo muito próximo das pessoas terem que trabalhar com uma coisa mais organizada, uma plataforma mais segura, para evitar esse tipo de queda. E outra, para trabalhar para a própria marca, ou seja, digamos, o Sebrae
coloca no site dele uma aba com o player deles. Ou seja, a pessoa não vai no YouTube buscar o Sebrae, ela vai no site do Sebrae buscar o Sebrae. Isso aí vai gerar muito mais conteúdo para o site, muito mais navegação, difusão dos serviços e N fatores a mais, né? A plataforma da K2, para mim, hoje, ela é o meu plano A sempre, em função da segurança. Embora a gente transmita diretamente YouTube e Facebook por demanda dos clientes, mas a plataforma da K2, o meu site, o meu player lá, ele está sempre trabalhando de forma conjunta. Qualquer problema que eu tenha nas plataformas gratuitas, automaticamente a gente gera o link para as pessoas, que é muito. As vantagens são muito grandes, assim, ó. Uma, geração de link instantânea, ou seja, www.flycamera.com.br já está, clicar na abinha ao vivo já está dentro do site. Outra coisa que pode ser feita, que a gente teve uma experiência com a RJS dos pilotos de jet ski, Associação dos Pilotos de Jet Ski do Rio Grande do Sul. A gente fez um campeonato sul-americano de jet em 2019, acho que foi. Foi embedado num aplicativo de celular, o nosso player dentro do nosso site, simplesmente a URL dele foi embedada num aplicativo. As pessoas abriam o aplicativo da usina do Jet, que é do Renan de São Paulo, que a gente prestou serviço para ele, e clicava num botãozinho que dizia ao vivo e já estava assistindo a transmissão. Não precisava nem digitar www.flycamera.com.br/transmissão ao vivo. Não precisava nada disso. Então, isso aí facilita muito mais, porque muitas vezes o cliente quer que tu geres o link antecipadamente e tu só vai conseguir fazer isso se tu programar uma transmissão, pré-programar uma transmissão pelo Facebook ou pelo YouTube. Facebook, a gente teve um gargalo que a gente deixou de fazer isso aí no jornal que a gente atende aqui em Pelotas, o Tradição Regional, em função do seguinte: todas as terças-feiras a gente tem um programa, que é o Zona Sul em Movimento, e a gente predata o evento para ir convidando o Facebook, convidando as pessoas para aquela data, para aquele horário. O que que aconteceu? Chegou no horário, 7 horas da noite, o YouTube iniciou automaticamente e o Facebook trancou, ele não iniciava. E a gente teve que segurar o início dessa live em torno de 6 minutos, se eu não me engano, até o Facebook realinhar, não sei o que aconteceu com os servidores lá dele, e poder fazer a transmissão. Ele não me deixava eu clicar no botão ao vivo e não estava transmitindo ao vivo, isso que já estava no horário da transmissão programada. Então a gente tem essas variantes aí que incomodam tanto a gente que trabalha, como geração de link, e aí caiu, volta de novo, tem que gerar uma nova chave. Dentro de uma plataforma segura como a K2, a gente não precisa nada disso. Aquilo está tudo salvo dentro do programa, basta um clique em transmitir ao vivo e a gente está dentro transmitindo. Dentro dessa perspectiva de crescimento de mercado agora, eu vejo a K2 como uma solução principal, porque essa turma toda que começou a trabalhar na pandemia, começou a enxergar a live como uma ferramenta. Isso eu digo pessoas que migraram como eu, trabalhava com a parte de som, depois fui para a parte de drones, para depois começar nas lives, mas teve muita gente que se estabeleceu na pandemia, que tinha um equipamento de som, ficou parado, ele teve que criar um mercado novo para ele. E essas lives inflamaram, os podcasts, lives e derivados. Então eu vejo assim, ó, a ferramenta da K2 para transmissão, esses players e toda a parte operacional que se tem dentro da K2, com N serviços que a mesma presta, eu acho que é fundamental para o futuro muito próximo, como aquilo que a gente estava conversando, que esse gargalo está funilando e cada vez se profissionalizando mais. E o mercado está exigindo. E o mercado está vendo que vender por internet, por exemplo, que propagar sua marca em lives, fazer lives para uma renda da vida, pode fazer um desfile de moda dentro da própria loja. Para que ela precisa ir para um shopping? Ela pode fazer dentro de uma loja, um local bonito, uma beira de praia, e transmitir aquilo ao vivo. Isso aí tudo consolida o quê? O mercado que está crescendo, que está utilizando a tecnologia de inteligência artificial hoje em dia, 3D, 4D, Maper, 500 tecnologias estão sendo usadas para agregar cada vez mais e tornar a transmissão ao vivo o que a TV muitas vezes não consegue entregar, que é aquela linguagem orgânica entre o cliente, entre o nosso cliente, no caso, por exemplo, um Sebrae, um Sesc, com o seu cliente final,
porque não vai passar por uma tratativa de imprensa, por uma tratativa de jornal, que vai editar, que vai dar um outro contexto naquele conteúdo. Aquilo vai orgânico da pessoa que está gerando para a pessoa que está assistindo. E isso aí, quanto mais tecnologia se a gente agregar nisso aí, melhor. Vamos usar uma inteligência artificial, uma arte bonita. Então, agregando isso aí na plataforma e no serviço que a K2 presta, por exemplo, um hot site, onde a pessoa vai ter um site personalizado do evento dela. Olha, eu quero colocar um chat, eu quero colocar isso, eu quero fazer aquilo. Vai ser um ambiente personalizado para ela transmitir aquele evento dela de forma profissional. É uma moldura para aquele vídeo que está sendo transmitido. Então, isso aí não tem fim, a capacidade de criação, do que está sendo agregado hoje em dia, como inteligência artificial, como nós fizemos um evento aqui do Sesc, por exemplo, foi uma maratona na cidade, que a gente utilizou câmeras móveis, com sistema de 4G, telemetria dos corredores, uns 42 quilômetros de percurso. Então, essa câmera me gerava a localização, um sistema que a gente montou dentro de uma unidade móvel, que acompanhava os corredores, e tinha telemetria de onde ele estava. A gente podia agregar mais telemetrias, claro que aí com uso de programação, com uso de inteligência artificial, velocidade dele, velocidade do vento. A gente pode criar essa perfumaria toda em cima daquele vídeo e tornar ele muito mais atrativo e muito mais profissional a cada vez mais. A utilização do drone nossa começou de forma bem diferente, assim, ó. Eu tinha uma empresa de sonorização com 25 anos de mercado e a gente adquiriu o primeiro laser gráfico colorido do Rio Grande do Sul, um laser RGB de 7 watts. E a gente começou a fazer projeções em prédios, campanhas políticas e todo tipo de evento com laser. E eu tinha um problema muito grande na época, isso fazem mais de 15 anos essa compra desse equipamento, e a gente não dispunha na época de câmeras boas que pudessem captar realmente o laser, que é um equipamento complicado, porque ele chega a projetar os nossos scanners da época, era um Dragon DT 45, então ele fazia 45 vezes por segundo uma imagem. Quanto mais detalhada essa imagem, ele fica um pouco mais dentro para poder desenhar essa imagem, digamos, com a luz. E as câmeras, a gente tinha que mexer no shutter das câmeras para poder captar isso aí de forma mais suave, para ele não ficar o efeito piscado aquele dele. Ao mesmo tempo que a gente projetava a 2 quilômetros, a 1 quilômetro, a 500 metros, e o laser trabalha na noite. Então, para a câmera é muito ruim essa distância focal, com essa escuridão. Quando ela encontra aquela luz do laser, o laser é muito forte. Então, ele buga um pouco a câmera não consegue definir direito, é complicado de filmar. E eu tive uma ideia, disse, vou ter que comprar um drone para mim, porque pelo menos eu vou lá no local, filmo aquele laser e trago até o ponto de projeção para mostrar realmente a distância que está sendo projetado. E aí a gente entrou em mercado com os Phantom 1 na época, que eram drones que não vinham com câmera, não vinham com nada. Então a gente começou raiz mesmo, como a gente diz aqui. A gente tinha que instalar a câmera, tinha que abrir o drone, ou seja, no primeiro dia tu já perdia a garantia do teu equipamento, tu tinha que abrir o drone, acessar a controladora dele para colocar um plugzinho para a câmera poder fazer o efeito de tilt, aqui a gente poder coordenar a inclinação de câmera. Tinha que tirar a alimentação da placa mãe do drone, os 12 volts para alimentar esse sistema. Eu tinha que colocar transmissor, eu tinha que colocar receptor no controle. Era uma infinidade, uma parafernália que a gente tinha que inventar sem tamanho. Os drones davam muito problema nessa época, porque era um equipamento que estava começando, então caía muito, interferência por rede elétrica, por N fatores, por Wi-Fi, porque eles operam na mesma frequência dos Wi-Fi, os 2.4 GB. Então a gente começou a utilizar e começou a ter muita demanda de drone. O drone a gente voava de manhã, de tarde e de noite, como eu digo, dia santo, feriado, não se tinha parada para o drone. E foi engraçado que quando a gente começou, o primeiro evento que a gente usou o drone, parece que parou o som, se fechou aquela porta, desligou a luz e trancou. E ninguém me pediu mais som. E era drone de manhã, de tarde, de noite. O laser era alguma coisinha, mas o drone era o carro-chefe. A gente começou a operar muito e começou a fazer vídeo, e aí a minha preocupação em entrar em mercado com esse drone, qual era? Eu só não posso entrar como a maioria das pessoas tem um pensamento que eu acho triste isso de mercado, que é dizer, olha, eu vou fazer um preço mais baixo para poder entrar em mercado. Eu disse, não, eu sei que eu vou ser mais baixo o meu preço porque eu vou trabalhar com drone e uma câmerazinha de mão, mas eu tenho que criar um produto para eu não atrapalhar aquelas pessoas que investiram um monte de dinheiro,
tem uma equipe de 10 profissionais naquela empresa, e o Fabiano vai lá com um dronezinho de mão para fazer a mesma coisa. Não. Comecei a fazer making off de festa. Então as pessoas contratavam essas equipes maiores para fazer aquele detalhamento todo, por exemplo, um casamento, vários ângulos na aliança, os noivos se beijando, e o Fabiano estava fazendo o quê? Ele estava fazendo a imagem aérea do local, ao mesmo tempo que eu dava essas imagens aéreas para essas equipes comporem os vídeos delas. E comecei a ganhar mercado com isso aí. E aí, em 2019, a gente começou a comprar o equipamento de transmissão. Foi um ano bem atípico, foi bem. Porque os drones faziam ao vivo e tudo, mas não tinha aquele polimento de, olha, quero colocar um GC, eu quero colocar numa mesa de vídeo, fazer um corte, outra. Não existia nada disso. Era como fazer uma live no celular. Ligou, mandou transmitir, parou, acabou. E a gente começou a comprar equipamento, compramos switches de vídeo da Blackmagic, compramos câmeras, e a gente já estava envolvido junto com a K2, que a gente ajudou a fundar e tem uma parceria muito estreita com a empresa. Começamos a fazer lives em 2019. E em 2020 aconteceu a tal da pandemia, que a gente estava apavorado aqui, aí nós juntei uma equipe de som de um parceirão meu de estado, Jeremias da Paradox, e a gente montou um estúdio com painel de LED, com toda a infraestrutura possível, e aí a gente começou a atender as empresas de construção civil da cidade, Porto 5, Idealiza, todos os lançamentos, que a gente puder imaginar de live, podcast, programas de TV, programas de venda, tudo a gente fez aqui na região. E consolidou muito o uso do drone, por quê? Porque ele te dá uma verticalidade que a gente não tem como ser humano, ou seja, o ser humano não voa. O ser humano ele é horizontal. Então, se eu pegar uma câmera, no máximo que eu vou subir em cima de uma cadeira, uma escada, e vou conseguir um ângulo um pouquinho mais acima. Já o drone não, ele te dá aquele amplo espectro. A gente usou ele muito em transmissão de lançamento imobiliário, várias transmissões simultaneamente. A gente usava na época o Phantom 3 Pro, a gente já tem ele até hoje, porque ele é um drone que ainda tem saída HDMI em tempo real. Esses mais novos agora não tem, está sendo feita a transmissão em FFmpeg, mas tem um delay, tá? Que a gente utilizou até essa tecnologia nessa maratona que teve em Pelotas, mas não agradou em função dos 8 segundos de delay, ou seja, tinha o start da corrida, 8 segundos depois eu teria a imagem aquele start pelo drone. Então ele tem um delay muito grande em relação à realidade do evento, ao time do evento. E a gente gosta de usar o Phantom 3 porque é uma aeronave extremamente segura, boa de pilotar. A única desvantagem dela é o peso. Então eu prefiro trabalhar hoje com a linha Mini, que pesa 249 gramas, que o risco de uma queda é muito menor de tu ter algum acidente. Quando a gente voa com o Phantom 3, a gente voa longe das pessoas, para se que ele sofreu uma queda, vai cair em cima de um telhado, alguma coisa assim. Mas é uma tecnologia que veio para ficar e cada vez avança mais. Hoje a gente tem drones aí em mercado que eles mapeiam o ar, ou seja, eu vou fazer um acompanhamento, por exemplo, não de uma live, mas de uma obra. Eu coloquei num ponto X na altura X, a coordenada X. Eu posso ir lá todo santo mês e mandar ele naquele mesmo ponto, ficar no local para fazer aquela foto. Então a gente vai ter uma evolução da obra, como se tivesse uma câmera em time-lapse, com ele fazendo mês a mês, o período que se desejar. E é uma tecnologia, como eu comentei, ela veio para ficar e não tem mais volta, né? Se utiliza drone para tudo hoje em dia. De autonomia desses drones novos, assim, ó, a gente partiu na era do Phantom 3 com 22 minutos de bateria. Isso a gente sempre diz assim, ó, informado pelo fabricante, tá? Drone paradinho, sem vento nenhum. A gente está chegando hoje em dia com as baterias mais novas a 51 minutos de voo. Então se estagnou uma época em 30 minutos, que foi a geração Phantom 4, a geração Mavic. Aí começou a vir os Mini 2, que são 30 minutos. Os Mini 3 agora com kit Flymore, com a tela Pro, eles vão a 51 minutos de bateria. Entrou a linha Mavic 3, que é uma linha muito boa, com zoom muito poderoso, com 47 minutos de bateria. E as últimas agora, que é o Mini 4, estão dando 51 a 53 minutos de voo, mais ou menos. Claro que depende muito do vento, da condição, da aceleração da aeronave, mas eles te dão um rendimento muito melhor do que 22 minutos, né? Provavelmente desses 53 minutos, a gente vai usar ele uns bons 40 minutos no ar. Ele vai ter sempre uma perda
por deslocamento, por aceleração, por resistência ao vento e tudo mais. Essa parte drone a gente pode ressaltar assim, ó, algumas perguntas muito corriqueiras que acontecem. Dá para voar o drone com chuva? Dá, mas não é indicado. Uma, esses motores são magnéticos, ou seja, eles têm um campo muito estreito entre o elemento magnético e o campo dele que faz a rotação do motor. Digamos que uma gota d'água cai ali e cause uma interferência naquele campo e aquele motor tranque. Esse drone vai vir a solo. Já voei em eventos, com chuva, aqui nós tivemos uma cobertura no campeonato sul-americano, Campeonato Gaúcho de Jet Ski em Pelotas, que no sábado estava maravilhoso, um dia lindo, no domingo, que era a grande final, parecia que virou o tempo completamente. Era vento forte, chuva, frio, isso que era em dezembro. E eu tinha dois drones na época, um Spark e um Phantom 3 Pro. O Spark ele é um pouco mais blindado que isso aí, porque os motores são mais cobertos e a fuselagem dele é mais coberta também na parte de captação de ar para refrigeração interna. Então eu tive que optar, não tinha o que fazer, precisava de mais aéreos da arrancada do jet ski. Eu voei invertido com ele, ou seja, eu voava ele de costa para não sujar a câmera, porque a gente também tem essa questão. Se a gente imaginar que a gente tem um motor, são quatro motores rotacionando em altíssima velocidade, momento que entra uma gota de chuva, ele vai fatiar aquela gota e pulverizar aquela gota, e aquilo vai criar um spray na câmera e vai sujar essa câmera. Não é o ideal, é um equipamento sensível, vamos botar os drones mais novos aí, 7, 8, 10 mil reais voando na chuva. Ele vai aguentar? Vai. Mas e a manutenção pós depois? A gente vai ter que desmanchar esse drone, usar um limpa-contato para não oxidar os contatos. Tem toda essa parte que não vai valer a pena economicamente a gente arriscar esse equipamento. Quanto à parte de transmissão a nível de internet, assim, a gente tem na cidade de Pelotas aqui eu sou muito fã, vou fazer até o comentário da Ozirnet, que é parceira nossa há muito tempo, que entrega o que promete. Então, a gente teve um estúdio de 2 anos, está operando com uma fibra de 600 de download por 250 de upload, que eu, particularmente, nunca tive problema com eles, em momento algum, eu sou cliente deles há 4 anos, e nunca tive problema com eles, de queda, alguma coisa assim. Mas a gente tem aquele delimitante assim, ó, nem todo mundo consegue trabalhar numa fibra a fibra, como a gente diz, de ponta a ponta, ou seja, eles têm um link dedicado com uma fibra ótica de Porto Alegre a Pelotas. A gente vê muito, eu fui a Caçapava esses dias e eu vi que lá a oscilação das fibras óticas, a velocidade é monstruosa, porque provavelmente alguma antena que eles compram um sinal, claro, Oi, Vivo, TIM, sei lá quem for, ou junta das quatro para fazer um servidor para eles, aquele servidor sim, aí daquele servidor para casa da pessoa vai via fibra ótica. É diferente. Então eles têm muita oscilação, tem queda, tem problemas. E aí, aproveitando uma promoção que teve no ano passado, em maio, da Starlink, eles baixaram bastante o valor das antenas, a gente adquiriu um kit da Starlink que tem funcionado excepcionalmente bem na nossa região. A gente já viajou para várias cidades aqui, vários locais a campo, e a gente consegue fazer live tranquilamente com eles, sem problema algum também. Então, o que que a gente faz? Até a gente deixa de dica para o pessoal aí, que está assistindo o vídeo. Eu trafego da seguinte forma: a minha Starlink, ela está baseada na minha casa com instalação principal. Eu tenho direito, pelo plano residencial, de trafegar com essa antena 25 quilômetros de raio, tá? Por exemplo, eu vou atender o centro da cidade. Eu vou com ela dentro do meu plano residencial. Semana passada, a gente fez uma locação de internet para Embrapa aqui na Cascata, que é um distrito de Pelotas aqui perto, fica em torno de uns 30 e poucos quilômetros da minha casa. Eu ativei o plano mobile dela, mobile nacional, que é um pouco mais caro, ou seja, eu pago hoje pelo plano residencial 235 com impostos. E pelo mobile vai a 200 aliás, 380, mais ou menos. Eu não fechei a fatura completa ainda para ter noção com os impostos. Mas ele tem uma vantagem, eu tenho deslocamento em todo o Brasil, sem sombra em todo o Brasil, segundo a Starlink, e com a vantagem seguinte, eu ativei esse plano agora em novembro, vou pagar esse plano cheio, e eu tenho um Réveillon na Praia do Laranjal no dia 31 para o primeiro.
meu plano termina no dia 31. O que que eu vou fazer? Eu vou migrar ele agora, essa semana, para o plano residencial de novo, e ele vai vir mais aliviado o valor, e o momento que ele virar do 31 para o primeiro, eu estou com ele já no plano residencial, tá? Depois eu ativo ele para o plano nacional de novo, eu pago o mês que vem, porque a contratação é sempre mensal, eu vou pagar esses 235 em vez dos R$ 400 arredondando. Quando chegar no final de janeiro, eu transformo ele de novo para plano mobile e suspendo esse plano. Eu deixo ele suspenso até um próximo evento. Então, eu posso trafegar entre esse residencial e o mobile nacional. Isso é muito interessante, tudo via aplicativo. Mas tem nos atendido muito bem. A gente estava numa zona bem remota agora, atendendo a Embrapa da Cascata, que são vários mais quebrados, com montanhas, com depressões. E lá na parte mais baixa deles, eles não conseguem internet de jeito nenhum, nem por 4G. E a gente conseguiu suprir usando uma antena Wavelink, que gera um Wi-Fi segunda Wavelink de 600 metros de raio. A gente já usou 200 metros e foi muito tranquilo. E gerou para as maquininhas de cartão, geramos para o evento deles um link de internet. Todo mundo utilizou e foi muito bem-vindo lá e funcionou super bem. A Starlink, eu nunca fiz nada móvel com a Starlink, mas o pessoal tem feito, tá? Tem comprado antena, tem cortado a parte de baixo da antena e tem aplicado a bandeja da antena em cima de um veículo e tem andado o Brasil inteiro com a móvel, com a mobile, plano mobile deles. Segundo a Starlink, diz que as leis brasileiras não permitiam mobilidade dessa antena, mas a antena aceita a mobilidade. Então, eu não sei dizer até quando isso aí vai. Provavelmente eles vão ter que liberar em função da utilização. Por exemplo, assim, ó, tem muita gente que às vezes me pergunta, tem um amigo meu que é proprietário de uma rede de postos de combustível, eles têm que emitir nota, vão com um caminhão para abastecer um local X dentro de uma estância lá. Ainda mais agora nessa época de pré-safra, que o pessoal compra tanques de diesel, e ele tem que emitir a nota no local. Então, muitas vezes está no local que ele não tem como emitir nota, porque não tem rede nenhuma, então ele vai comprar para colocar nos caminhões dele. Segundo a Starlink, funciona em todo o Brasil sem sombra, tanto que a gente pode abrir o site lá da Starlink e abrir um mapa de cobertura no Brasil inteiro, sem problema algum, desde que seja dentro do continente, porque existe o plano marítimo da Starlink. Esse plano continente abrange água doce, ou seja, lagoas, como nós temos aqui, a Lagoa dos Patos, lagoas dentro do continente, ele não abrange mar. Então, da beirada da praia, com limitação com o mar, para dentro do mar tem que ser o plano marítimo. Dentro dessa parte agora, assim, ó, de transmissão, como eu tinha comentado anteriormente, eu acho interessante a gente ter um pouco mais de interação com esse pessoal que trabalha com 3D, com 4D, com vista explodida, com Maper, com realidade aumentada, inteligência artificial, porque isso é um futuro que já está no presente, a gente já está vendo isso aí, mas que vai agregar muito no serviço das produtoras, ter esse tipo de serviço trabalhando junto. Seria basicamente como se a gente trabalhasse com chroma key e poder trabalhar aquele fundo, só que uma coisa absurdamente maior. A gente pode trabalhar com 3D, com 4D, com agregar elementos em tela. Esse é um mundo muito vasto e muito interessante para ser explorado ainda e está recém começando. Queria aqui, para finalizar, então, agradecer ao pessoal da K2, essa grande amiga nossa de vários anos de mercado e estrada aí. Agradecer a oportunidade de a gente poder estar conversando com vocês aí. E a gente está à disposição para trocar ideias, para alguma dúvida, apoiar algum detalhezinho, qualquer coisa que seja relativa à parte de live aí, captação de imagem, a gente está sempre interessado em interagir com todo mundo aí. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês, um forte abraço aí.